Boa tarde, bem-vindos ao canal Leitura dos Sebos. Hoje eu vou dar sequência ao livro do Nildo Viana, O Capitalismo na Era da Acumulação Integral. E hoje eu vou fazer a continuação, da abordagem dessa literatura. Eu gostaria de condensar ela mais, de deixar ela um pouco menor, mas para eu conseguir passar para você mais ou menos a ideia do que é o livro. Na verdade, eu não estou fazendo nenhuma resenha aqui, nem um resumo, né? Eu só estou elencando alguns pontos aqui que você pode achar interessante para entender um pouco dessa obra que traz esse tema da acumulação integral, né? Então, assim, nessa segunda parte, eu vou abordar aqui uma questão, uma questão aqui de que alguns autores apresentam, dizendo que hoje existe uma crise na sociedade do trabalho e que as transformações e as inovações, agora nós temos realmente aí uma nova revolução que está acontecendo aí, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar do processo de inovação que se chama Revolução 4.0, do qual nós já estamos desgarrados, né? Até por causa da lógica do nosso sistema econômico, que é totalmente voltado a commodities e voltado também ao setor agroexportador. Nós já tivemos uma noção mais ou menos do quanto nós estamos enfraquecidos, por mais que os produtores aí de soja possam comemorar seus recordes de produção de grãos aí. Nós vimos, na verdade, a insignificância da nossa economia, certo? É só algum país consumidor dessas commodities dar uma apertadinha, impor algumas tarifas, que nós vemos um setor, uma elite inteira de joelhos, né? Que foi o que aconteceu aí. As equipes diplomáticas tiveram que se mobilizar para tentar minimizar, né, os impactos de decisões alopradas aí do novo líder político norte-americano, né? Que agora está aparecendo cada vez mais problemas econômicos seríssimos dos Estados Unidos, um endividamento público enorme e tal. E agora isso está ficando bastante evidente. Então, por um longo tempo não houve nenhuma interferência na América Latina. Ele pouco se importava, na verdade, com a América Latina. O Hugo Chávez, por exemplo, teve relações diplomáticas com os Estados Unidos bastante firmes, inclusive até com tratados bélicos, né? Eles comparam muitas armas dos Estados Unidos, e daí, de repente, quando houve uma nacionalização do sistema produtivo, uma resposta do chavismo à interferência norte-americana, daí sim eles começaram a se incomodar com a ditadura. Que curioso, né? Por que a ditadura não estava incomodando até então? Aí, de repente, ela passou a incomodar porque eles nacionalizaram seus recursos petrolíferos, né? E quem foi lá explorar saiu da Venezuela com a mão na frente e outra atrás, né? Esse é o processo que ele quer reverter
agora. Mas enfim, houve também, por parte da América Latina, uma ingerência dos nossos líderes também, que não deram, vamos dizer assim, um freio, né, nesse sistema aristocrático venezuelano e oligárquico. Eu compartilho aqui também da mesma opinião do Gustavo Machado, que até dentro do seu próprio partido tem algumas pessoas que não concordam com ele, mas eu já vi ali Mitos e Verdades Venezuela, episódio 208, muito interessante, do canal Orientação Marxista. Se você não viu, dá uma conferida lá, que o Gustavo Machado, que é ligado à IELA, que já participou de várias discussões na UFSC, e também faz parte do Instituto ILAESE. Ele traz um pouco dessa situação, né, essa situação caótica, né, em que o nosso vizinho aqui acabou entrando. Então, sem mais delongas, eu vou falar agora aqui sobre essa tal crise da sociedade do trabalho, né? Aqui, quando ele traz isso, quem traz essa temática é um escritor chamado Habermas, né? E o Habermas coloca como situação dada que existe uma crise na sociedade do trabalho, e que essa crise ela tem como fator determinante, né, o desmascaramento da utopia do, da, do setor produtivo, né, no tocante aos operários, aos proletários, no tocante a quem produz, né? Então, assim, esse é um tipo de espantalho que geralmente se acontece, geralmente com os pensadores liberais, que fazem esses disparos aí, jogam esses jargões assim, e todo mundo começa a falar e repetir sem saber de fato como aquilo ali se iniciou, como se desenvolveu e como se estabeleceu. Vamos falar aqui um pouco da globalização, né? As decisões unilaterais dos países hoje de superpotência enfraqueceram todos os órgãos internacionais. E hoje, como a gente falava que tudo ia se integrar, que o fluxo de mercadorias, o fluxo de dinheiro ia ser todo entrelaçado, que as barreiras protecionistas iriam cair diante do tanque que era a globalização, né? Hoje nós nem ouvimos mais falar, ninguém nem comenta mais sobre globalização, porque houve decisões unilaterais da China, houve decisões unilaterais da Rússia, houve decisões unilaterais dos Estados Unidos. Todas elas tiveram consequências, todas elas não conseguiram convencer, né, nações inteiras, ou até mesmo continentes inteiros, de que tais medidas foram necessárias para tornar esse mundo um pouquinho melhor, ou pelo menos aceitável, né? Que hoje a gente vê que a gente está numa situação caótica, porque o Xi Jinping faz o que bem entender,
Ele não está nem aí para as consequências econômicas, se isso vai impactar ou não o mercado financeiro. Os Estados Unidos interferem e apresentam uma postura megalomaníaca de expansão territorial, que era algo que a gente tinha superado há décadas. Então a gente está retrocedendo a níveis alarmantes, né? E também o Putin dizer que a Ucrânia não existe, que o Zelensky inventou essa ideia de que existe um Estado, uma nação na Ucrânia, que a Ucrânia faz parte da Rússia e eles têm que aceitar isso, pronto, e acabou, né? Então umas situações assim realmente vexaminosas, né? E daí a gente vê alguns camaradas aí também colocando que o Chaves fez aplicou, né? Foi um grito de liberdade do proletariado, né? A gente vê que hoje não existe proletariado porque não existe burguesia, não existe setor produtivo e a Venezuela está isolada, né? Então, assim, a gente tem que entender que ao longo de todo o processo civilizatório da humanidade, não houve, né, a não ser algumas experiências do século XVIII, indo para o século XIX, de como que eu já apresentei aqui na primeira parte. Então, se você quiser entender, dá uma olhada na primeira parte também do vídeo para você entender que algumas experiências, pioneiros de Rockdale, a Comuna de Paris, a Revolução Bolchevique, a Primavera dos Povos, todos esses acontecimentos configuraram, impactaram, influenciaram e também, assim como o capitalismo, assim como a burguesia, tornou o mundo o que ele é hoje. Um mundo que as horas de trabalho são reguladas, né? E olha que tem alguns aí que estão procurando mão de obra análoga à escravidão em pleno século XXI, hein? Mas tudo bem. Mas eu estou falando que isso é uma exceção. Essa situação análoga à escravidão aí é uma exceção. Mas a gente não vê, a gente vê uma regulação forte das horas de trabalho, né? Existe também avanços na saúde ocupacional, né? Então, assim, os tecnocratas não podem aplicar qualquer método, né, que impacte ou gere algum dano psicológico ou físico aos seus colaboradores. E isto não existia, não foi Henry Ford que colaborou para que isso não existisse, não foi Frederick Taylor que colaborou para que isso existisse, não foi Fayol, né? Enfim, não foi o toyotismo, os sistemas Kaizen aí, que em nenhum momento abordaram questões de bem-estar dos seus operários. Isso aí foi por intermédio das lutas, foi por intermédio da mobilização, né? Existe sim hoje uma institucionalização desses
dessas organizações, né? Foi a duro custo que os trabalhadores se organizaram, mas hoje institucionalizadas, né? Os sindicatos não passam nada mais, nada menos do que mais uma classe de pessoas que não geram mais valor através da produção, né? Que estimulam a mais-valia e a exponenciação dos lucros e por aí vai. Então, assim, já matando aqui essa questão, a organização é o único meio de não caminharmos rumo à barbárie. Isso passa por conscientização, isso passa por entendimento e consciência de classe. E assim, agora vou aqui também, tem uma outra colocação de Clausewitz, que diz que não existem identidades coletivizantes, né? Porque hoje houve a exponenciação do setor de serviços. Mas aqui eu vou fazer a refutação aqui dessa ideia partindo de dois princípios. Primeiro, de que o setor de serviços, por mais importante que ele seja e por mais ocupações, vagas de trabalho que ele ocupa, ele não é capaz de produzir mais valor. Ele não estabelece um sistema de mais-valia. Não tem como você normatizar, não tem como você estabelecer métodos de produção que aplicados resultam num resultado fixo de lucro já estabelecidos e já colocados em perspectiva num cenário, né, através da Divisão Internacional do Trabalho. Então, não há possibilidade, inclusive, nem de mensurar adequadamente e com segurança os resultados do setor de serviços. Então, ainda, né, o setor produtivo é que vai alimentar o mercado de consumo, que vai sustentar o fluxo monetário no sistema financeiro. Então, está completamente equivocada essa ideia de imaterialidade do trabalho. O trabalho é sim material. A base do modo de produção capitalista é materialista. Não existe outra forma de organização social. E eu estou falando de organização social aqui, não estou falando de outra coisa, não estou falando de ideologia, não estou avançando para o campo metafísico. Eu estou aqui falando de condições dadas, postas dentro do modo de produção capitalista. Então, assim, hoje existe muitas abordagens aí que apresentam uma dualidade ideológica assustadora, que hoje se fala muito em excluídos. É só chegar a período eleitoral, todo mundo começa a falar de excluídos, de desigualdade social,
e existem argumentos sofríveis, até mesmo de pseudo-socialistas, aí, e os comunistas também, lembrando que existem vários partidos comunistas dentro da legalidade, que não são clandestinos, que estão dentro do regime democrático. Existem alguns que não, mas assim também como existem alguns modos de organização com base inicial ali, com um embrião do comunismo, que geram e produzem classes que se valem do seu poder aristocrático para submeter novamente os trabalhadores e novamente extrair da força de trabalho a sua fortuna, né? Mas existe isso também em teocracias do Oriente Médio, existe isso em autocracias militares neoliberais, né, impondo reformas avassaladoras no tocante aos direitos humanos, também de extremismo aristocrático de extrema direita que geram mazelas. Então, assim, esse livro aqui, ele traz uma periodização, né? Periodização, né? Da história do mundo do trabalho, que passa pelo regime regime intensivo extensivo, e resulta no sistema de acumulação integral, presente no modo de produção capitalista. Eu tentei ser o mais claro possível e usar uma linguagem simples. Essa é uma conversa que se a gente tivesse na mesa aí na mesa de um pub, na mesa de um barzinho, eu ia dizer exatamente da mesma forma, né? O problema às vezes que acontece quando nós apresentamos essas perspectivas, as pessoas acabam se afastando porque fica uma coisa muito erudita. Mas vamos lembrar que todas as transformações que ocorreram nesses períodos foram transformações que nasceram da conscientização, né, de cobrarmos dos sistemas estabelecidos um patamar mínimo de civilidade, de direitos humanos e de um sistema econômico e distributivo com menos distorções e que diminuam pelo menos a distância entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção. Enfim, essa é a apresentação que eu fiz, né? Trouxe aqui algumas críticas também, né,
no tocante à tendência de centralização, que Robert Mitchell falou a respeito disso dentro das organizações, dentro das organizações proletárias, e isso realmente ocorre. Próximo autor vai ser um autor liberal. Eu vou falar de John Stuart Mill, assim como estou falando de Marx, como se eu fosse um defensor, embora eu esteja afastado ideologicamente dessa ideologia. Eu vou trazer aqui para você, quem sabe, trazer uma perspectiva menos obscura e mais racional, mais lógica, do que é defender uma economia de mercado, do que defender a liberdade econômica, do que é estabelecer políticas públicas que sirvam sirvam de propulsão, né, a melhoria do bem-estar social. Eu vou falar isso com John Stuart Mill no próximo episódio, que é uma das bases do liberalismo, que porventura estruturou um neoliberalismo que tornou o modo de produção capitalista no que é hoje e dentro da realidade do mundo que nós vivemos também, ok? Muito obrigado, desculpa se eu estendi muito aqui, mas foi necessário. Muito obrigado.